Pronto. Tem o espelho, é para ser 10 micro aqui, né? Chegando aqui. Agora, eu estava ligando esses caras aqui. O que eu faço com essa parte toda, toda desse ramo? Olha, antes aqui era a fonte de corrente e aqui é o espelho. O que vai ligar agora? Eu vou fazer esse cara como fonte de corrente e o espelho vai ficar para cá. Então, se eu tirar aqui, tirar esse cara, tira essa tensão, faço o espelho, fonte de corrente, aqui, e vou ligar esses dois ramos. Um aqui e o outro aqui, certo? O ideal mesmo era fazer inclinado ali, né? Ficar bonitinho. Mas vocês estão entendendo, né? Vamos simular para a gente ver a parte das polarizações, né? Claro que vai ter que ter algum ajustezinho aí, principalmente ali eu não mudei da fonte de corrente, né? Aqui 10. Por que aqui não está 10? Esse cara está com VGS muito grande. Essa fonte é para ser 10 micro, né? Então, tem que ser esse valor aqui. 2 por 1 por 10. Isso. Deixa eu riscar aqui. Por que ela vai ser 10 micro, professor? Oi? Na verdade não tem que ser 10 micro, tem que ser acima de 10 micro, né? Tem que ser 1.5 o 10 micro. Lembra? Que eu tenho que ter a corrente igual a essa multiplicado por 1.5, né? Vamos ver se ele chega a 10 micro, depois a gente aumenta. Micro, certo? Claro, o V-bias é a mesma coisa, o transistor é o mesmo, 10 micro. Quero aumentar para 1.5, para ser 14 micro lá, né? 10, em vez de ser 10, vou colocar 15, né? 1 vezes 1.5. Tá? 14 pouco. Certo? O que acontece? Vai subir 5 para cá, 5 para cá, né? E os 9 subindo aqui. 9, 9. Tranquilo? Alguma dúvida? Ele já está com entrada de 0.7, né? Então, vamos colocar agora o ponto 7.
Professor, eu não entendi o 1.5. Esse 1.5 é o quê? O que você falou? Oi? Você falou que tem que dar 15 lá, porque é 1.5. Esse 1.5 é o quê? Ah, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Professor, Pode a falar. próxima fase desse projeto a gente vai fazer o layout, né? Oi? A gente vai fazer o layout. Vamos fazer o layout. Vocês têm que acabar isso daí pra gente fazer o próximo layout, né? Eu pedi o layout na... Não. Não. Não, Foi na próxima. não, Tá. eu pedi o layout, pô. Já que eu dei tempo aí pra... Não, a gente faz na próxima, tá? Deixa eu Não, ver. aí pode. Não, Pegar faz. comigo nunca. Né? Pode adiar. Não, Mais 2 semanas acabou, a gente acabou. pega o layout. Acabou. Uhum. Não, mas é verdade, professor. É. Tem outros projetos. Certo? Por que que eu coloquei 1.5? Eu tinha a corrente aqui que era 10 micro, igual essa corrente aqui. Só que eu não quero que seja a mesma corrente, porque senão ele desliga. Eu quero que a corrente seja essa mais a metade dela. Por isso que é mais 0.5, entendeu? Aí eu Entendi. multiplico o W sobre L por 1.5, aí ele vai, tá? Entendi. Certo? Então vamos ver. Se eu colocar agora Esse é 10 mais a metade da corrente, ou seja, 15. 0.7, 10. continua bonitinho, né? Porque aqui vai ser 1.8 e essa fonte continua funcionando bonitinho, tá? Ele não pode ser muito menor do que essa tensão por um VTH, né? Mas essa tensão é 200, então eu posso colocar até 0 aqui, ó. Tô muito próximo de 0. Quem que vai definir? É o GDS. Cadê o GDS aqui? E coisa feia que não colocaram o GDS, hein? Para ver se eles... Vai, professor. Oi? Toda vez que sai, ele Tem que. coloca. Olha lá, tá funcionando, mesmo com 0. Tá? Ele funciona o circuito bonitinho. Professor, ativa o GDS pra gente ver. Oi? Ativa o GDS pra mostrar. Agora, vamos colocar. Só uma coisa aqui. Tá vendo que esse Vout aqui, ele tá 2.4. Vout DC. Esse Vout DC aqui, ele tá 800. Por que disso? Ele vai copiar essa tensão aqui. Certo? Se o espelho tá certinho, o espelho tá certinho, essa tensão vai ser igual a essa. Quero aumentar o DC desse cara, eu posso aumentar o DC aqui. Quero abaixar esse offset, esse 2.4. Eu mudo o VGS desse cara. Como? Posso aumentar o VGS aqui, né? Aqui está 800. Quanto que eu aumento o VGS? Diminuindo o W sobre L. Aqui está vezes 3. Se eu colocar 1, que era 2.4, né? Para 2.3. Olha aqui a saída. 2.3. Segue esse ponto aqui, porque o espelho está casando bonitinho. Tá bom? Então, o DC desse cara aqui não vai ser VDD sobre 2. Vai ser sempre essa tensão aqui. Porque o espelho está funcionando bonitinho, tá? Tanto em cima quanto embaixo. A corrente está bonitinha aqui, então os VDS são iguais, tá? Vamos
ativar o... Esse offset, ele tá muito ruim para 2.3? Depende. Se você vai colocar num... Vamos lá. Se você vai colocar aqui, não, né? 2.3, não. Porque tudo bem aqui, você não quer VDD sobre 2. Você vai ter uma fonte de corrente aqui, você não quer um VGS muito grande. Então ele está ok. E até, mas se for 0,9, 0,8 tá ruim, né? Aí estaria muito um VGS absurdamente grande. Tá? Aí eu precisaria de um transistor muito grande para não ter uma corrente muito... Na verdade, o L muito grande, né? O W sobre L muito pequeno para a corrente não ser grande. Tá? Depende do DC da entrada e da saída. Vamos ver o ganho que eu estou tendo desse cara. Vamos lá ver o ganho. Esse cara agora, qual que é o positivo e o negativo? Ih, não vi no livro. Não, deixa eu ver aqui, né? Esse cara aqui, inverteu uma vez. Tá bonitinho aqui. Não inverteu. Então, esse é o negativo. Esse, inverteu uma vez, gate pro dreno. Aqui, como que eu faço agora? Posso vir para esse lado ou para esse? Inverteu uma vez, não inverteu, não inverteu, inverteu duas vezes, não inverteu. Então esse é o positivo. Quando entra pelo gate, inverte, então? Gate pro dreno, só. Tá. Gate pro source não. Entendi. E nem pro source pro dreno. Então esse daqui é... Apaga aqui. Esse cara é o positivo. Esse cara aqui vai ser o negativo. Tá? Esse outro aqui que vocês estavam fazendo. Que positivo. Inverteu uma vez. Não inverteu. Opa! Opa, opa, opa! Olha o chip pegando fogo. Na hora que você colocar, entendeu? Porque vai estar a alimentação positiva. Certo? Inverteu. Bom. O seu, o que está vendo aqui, continua sendo esse carinha aqui, tá? Não mudei aqui os pinos, tá? O meu tá lá só interno, tá? No Tá VA, Oi? no VA tem que sair o positivo, né? Pra não queimar o chip. Você falou aí de inverteu, não inverteu? De qual? Ali no VOut, teria que sair sempre positivo ali, né? Não, é saber o que você está acontecendo. Se eu colocar um sinal aqui, o que acontece aqui? Aqui vai inverter só uma vez, ó. Uhum. Inverteu e aqui não inverte, do source pro dreno. Então ele vai inverter. Tudo que eu colocar senoide aqui vai estar invertido. Desse cara não. Se eu colocar aqui, ela vai estar a mesma fase, tá? Então vamos colocar um AC na minha entrada. Vou colocar aqui no AC 1, só de um lado, né? Output, input, select. Vamos selecionar saída. Errado que a gente tem que pegar o GDS aí, né? Esse outro fica em zero mesmo, professor? Oi? Aquele outro ali, o V3, fica em zero mesmo? O V3, É. o que tem? Ele fica em zero? Ah, aqui fica em zero, o AC Tá. fica em zero. Ah, não. Não, isso até...
Pode ser em zero aqui, né? Porque ele está funcionando aqui, né? O PMOS ele pode chegar até próximo de zero. Esse cara ele não vai sair de saturação se essa tensão ser abaixo dessa por um VTH. O VTH dele é 1.2, então podia ser até abaixo de zero, que está funcionando. Olha só. Tá? Muito ruim meu ganho. Então ganho 400 volts. Aí Acho que entra tá diferente aqui. o Super GDS. Qual que é esse da Premier, né? Então, ele botou foi aqui. What's the magnitude? ND3? É que eu deletei aquele seu ND3. que você tinha feito. Aí na hora que eu fui movimentar eu não sabia como Vamos substituir aqui o R1, tá? configura assim. GDS. Configura assim. Vai. E é o Como é PE, que é? né? O outro como é que tá? Tu falou o negócio de tinha dado pra fazer, eu mudei foi aqui, né? Você faz. Eu mudei foi aqui. Eu vi que o professor ele coloca aqui, né? Coloca 0 e 8 aqui. Mudou uma fase não, Aqui? mas em vez de colocar de 1, coloca uma 08. E aqui eu vi que o professor botou 0 aqui. O VI ele tem que estar Não? com uma DC, não, ele tem que estar com uma DC de pelo menos 1.5. É mesmo 1.5? Pode botar 1.5. Olha os parâmetros. É porque tá falando 0 na skin que ele fez. Isso que eu não entendi. Tá? Não muda, né? Aqui eu fiquei 0. Não, essa aí você pode botar para 0.7. Aqui tá, botei 1 aqui e aqui em 0. Igual o professor fez, né? Pode botar esse mano com 0.7. Sempre de ser feliz. Aí esse aqui você pode botar um 0.7 aí também. Mas ele não vai ficar defasado. Vai ser as mesmas fontes. Fase do também, por favor. Pra 90 graus? Meio pi? 1.47 eu acho. Vê. 2.14 vezes 1.57. Acho que é isso. Não, mas eu acho que é isso. Aí agora, o que eu vou olhar o ganho, né? Eu vou ver, primeiro, no par diferencial, meu GM tá ok? 76 mil? Tá bem? No princípio tá, né? Porque era 71, né? Se eu não me engano. 71. Então o GM tá ok. E agora o que eu vou olhar? Vou olhar aqui. Para o lado de baixo, eu olho o GDS e aqui GM GDS, tá? E para cima, GDS, GM GDS, tá? Ó, esse GDS de cima tá ruim, né? Tá 200 e poucos nano. Esse de baixo aqui, eu estou multiplicando meu ganho, 34 dividido por 57 mil. Dá Professor, menos de 1000 vezes, né? tu coloca na tela cheia? Opa, muito bom, né? Tá complicado, pessoal. Aí. Tá vendo? Não, porque os dois estão em nível.
Então, mas vai... Ah, os dois tem micro? Ih, então tá uma bosta. Certo. Por que tá uma bosta? Porque esse cara tá... Vai ter que ser pouquinho. Esse cara tá em triodo. Essa tensão tá bem abaixo dessa por um VTH. Né? O VTH dele é 800. Então esse cara aqui tá bem abaixo de 2.3 menos 800. Porque o senhor colocou o V-Bias N Ah, do N isso. Eu não. em vez do V-Bias P. Aí, ó, viu? É porque no outro estava funcionando. Aí, V-Bias P. Olha só. É questão de nomenclatura só. Por que o outro estava funcionando? Porque aqui 1.2 e o DC dele estava 0.8. Sim. Aí estava acima desse dreno aqui, tá? Sim. Então, Mas por que você colocou N? É porque eu tenho um N embaixo usando também. E a princípio eu tinha feito pro N, só que... olha só. Aqui o GN, aqui o GDS, 1.3 micro, também está ruim. E o GDS desse cara, 668. Opa, então tá bom. Esse cara aqui tá 110 micro dividido por 68, tá mais de 1000. Então esse daqui tá ok. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, corrigir esse daqui de cima, certo? Suponha que eu quero ter o V-Bias N aqui de 1.2. Até porque é o seguinte, esse cara aqui vai definir essa tensão, 2.4. Eu não preciso dessa tensão toda, né? Essa tensão aqui tem que ser 3.3 menos 258 mili, né, que é o VDS SAT. Então poderia ser 3 volts, né? 3.3 menos 0,2, 0,3, 3 volts, tá? Um pouquinho maior do que, menor do que 3 volts, né? Sei lá, 2.8, 2.9. Então vamos pegar esse cara aqui. Antes de gerar a tensão, né? Isso. Professor, Oi. às vezes meu cérebro ele vai para outros países enquanto eu estou na aula, mas desculpa, o que tem que ser abaixo de 3 volts mesmo? Aqui, ó. Essa tensão, quanto que tem que ser essa tensão desse dreno? Aqui eu tô com 2.4. A tensão do VDS aqui tem que ser maior do que VDS SAT. Aqui o VDS aqui está quanto? 3.3 menos 2.4, está 0,9. Está muito maior do que VDS SAT. Não preciso dessa tensão toda. Eu poderia ser, se eu tiver aqui 3 volts. Aqui ia ser o VDS 0,3, maior que o VDS SAT. Então poderia ter 3 volts aqui. Tá? Posso colocar um pouquinho abaixo do 3 volts. 2.8 para sair daquele joelho, para não ser exatamente VDS SAT. Então, primeira coisa que eu vou colocar é essa tensão aqui. Não precisa ser 2.4, pode ser 2.8, 2.9, que ainda assim mantém esse cara de saturação. Como que eu faço isso? Eu coloco uma tensão mais o VGS desse cara. Quanto que é o VGS? 1.2 volts. Para dar 2.8. Vamos colocar 2.8. Colocar 2.8. Então o que eu preciso colocar? 2.8
2.8 menos 1.2, 1.6, né? Uhum. Então, 1.6. Tem o efeito de corpo, né? Esse VGS aqui vai... Olha lá. Era para ser 2.8. Por que não foi para 2.8? Antes o VGS era 1.2. Por quê? Porque essa tensão estava 2.4, bem abaixo dos 3.3. Então o efeito de corpo dele estava muito grande, né? Professor, o que que era para ser 2.8, hein? Oi? O que que é para ser 2.8? Aqui, essa tensão aqui, essa e essa, Ah, sim. certo? No sul. Então posso aumentar um pouquinho mais essa tensão, mais um VGS, ser aqui 2.8. Então vamos aumentar para 1.8. Ponto 8, 2.8, certo? Aí tudo bem? Consequentemente, se eu elevei essa tensão, antes ela estava 1.2, agora ela está 1.8. Está abaixo do 2.3? Está, mas não maior do que o VTH. Então esse cara está em saturação. O P, sempre isso. O N, essa tensão não pode ser muito maior desse cara para um VTH. E o P, essa tensão nunca pode ser menor do que esse cara para um VTH. Pode ser menor? Pode. Pode ser 1.8? Pode. Mas não menor do que 2.3 menos 780. Menos 800. Não pode ser menor do que 1.5, senão eu tiro ele de saturação. Uhum. Certo? Olha aí, meu GDS já caiu para 1.8. Ele estava com quanto? Tava com 2.6. Oi? Não, GDS? Vamos ver. Ah, o G10. Era 30 e poucos, eu acho. Foi, né? Só 2.6 com... Olha lá, 70, né? Então, tá com 70. Já melhorou muito, né? Professor, o VDS tem que ser maior que o VDSAT, né? Isso. Mas que tanto assim maior seria bom? Tipo, No mínimo, uns 200 milivolts acima, tá? Ou fala o seguinte, né? Para ter uma segurança, deixa eu ver aqui. Não, aí não, vai ficar muito, né? Que fala no mínimo o VDS ser um VTH 0,7 é isso. Só que aí vai ficar muito acima do VDS-SAT, né? Mas fala que tem uma regra assim bem legal que seja no mínimo um VTH. Mas aí é demais também. Aí você vai ter uma complicação. Mas tem que ser no mínimo, aqui ó, VDS-SAT 230, ser no mínimo aí 430. Uhum. Já é um valor bom, assim, tá? Tá. Tenta, se o VDS-SAT não for muito grande, dobra ele. Se é 230, vou colocar 460.
Aí pronto, tá? Um VDSAT de 100, então um VDS de 300 tá bom. Isso, tá bom, isso. Tá bom? Olha só, eu já tive aqui então, mas ó, 68 micro por 1.8. Pô, tô aumentando só 30 vezes essa impedância, né? Uhum. Aqui o meu ganho já melhorou, né? Ele era ganho de 400, né? Sei lá quanto que é, já foi para 5.000, né? Mas claro que eu posso melhorar tudo aqui. Ó, esse GDS está 500 nano. Esse cara tá com 1.8. Você pode mexer no L só pra diminuir? Pode, isso, boa. Vamos fazer isso. Esse daqui tá 68. Esse cara tá com 1.3. Primeira coisa que eu vou trabalhar com esses caras, vou ver o L deles, né? Desse cara e do outro. Vamos ver o L como que ele tá. Tá com 1, né? Baixo, né? Vamos aumentar o L. Aqui já tá com W grande, hein? Tá 30, né? 30? Vamos colocar aqui. tá. Aumentar o L. Sei lá. 3 vezes. Vou colocar 5 vezes, tá? 5 e 10. 5 e 10. O que eu espero? Aumentei 5 vezes. O meu GDS vai diminuir 5 vezes. Certo? Não. Ou Acho que é- algo em torno disso, né? Acho que é 20, não? Foi, né? 1.3 micro para 280. 400. Não foi exatamente 5 vezes, né? Foi umas 3 vezes aí, né? Certo? Mas já diminuiu. Professor, até que tanto eu posso aumentar o meu L? Tipo, Não pode ser muito grande não. No máximo, estourando, tá? Uns 10 micro. Não coloca muito não, porque senão você aumenta muito a capacitância. Você vai ter problema, tá? Tenta colocar no máximo 10 micro. E também, senão o W vai ficar muito grande. Igual aqui, ó. Eu tô com essa tensão, o meu W já tá com 150 micro, né? Tá 10 micro por 15. Então tá ficando um W muito grande também. Tá? professor, esse finger, o que muda quando... O finger ele muda como se fosse o W. Você aumenta o W. Mesma coisa, mais ou menos multiplier. Só que você faz os gates em paralelo. Tá? Então, se fosse tudo. Esse finger você otimiza o layout, tá? Como é, professor? Oi? O finger é como se fosse um multiplier. Tá? Mas usem sempre tentem colocar um W sobre L padrão e mudar mais o multiplier, aumentando o multiplier, tá? Não ficou claro, assim, a diferença entre o multiply e o finger, assim, pra mim. Não tem muita diferença. O que tem é que é o seguinte, em layout, enquanto o multiplier, como que é um transistor? Vocês já chegaram a ver o layout do transistor? Entra em tecnologia, o que ele é? Ele é um quadradão e tem um cara aqui, né? Esse daqui pode ser dreno, source e gate, né? É o difusão, se for N ou P, e aqui você tem um poly, aqui é geralmente verdinho, que é difusão, e aí se é P, ele tem uma massa de difusão P, e aqui, o que você tem aqui em cima? É o poly já com o óxido de silício embaixo, né? Para fazer a camada. Aqui
é o L. Isso. E aqui é o W, né? Aqui é o W, tá? O multiplier, você vai copiando isso daqui. O finger, você aproveita esse cara aqui, como se fosse tudo junto. O source e o dreno fossem ligados. Ou o source aqui também, né? E o gate aqui. Então você está meio que copiando vários transistores, só que está tudo junto. Você só está aumentando esses fingers aqui, que é os gates. O outro você faz separado. Qual que é a vantagem de você fazer separado? Você pode fazer aquela matriz. Para você melhorar o casamento, por exemplo, você coloca o M1 aqui, o M2 aqui, o M1, para você melhorar tanto o efeito de temperatura quanto de processo. Você quebra o transistor de vários para você fazer uma matriz. E aqui você não faz. Eles estão todos juntos. Entendeu? Vamos lá. Quem está dormindo? Ó, esse cara aqui, então eu consegui melhorar um pouquinho. Mas aqui não é o problema de baixo. Por quê? Porque eu estou pegando essa dimensão aqui, multiplicando por 1000 vezes. O problema aqui, já estou com o GDS baixo. Mas o grande problema é esse carinha aqui, que eu estou multiplicando somente 40 vezes. Vamos multiplicar essa impedância 1000 vezes? Vou ver o L dele. O L já está muito baixo, né? Está vendo aí que o L está 300 nano. Vamos meter aí, aumentar para 5 micro, né? Aumentar 300, vai ser quase 20 vezes, né? 5 micro, e aqui vai ser quase 40, né? Professor, essa proporção de W sobre L, por que a gente sempre deixa o W maior que o L? Boa pergunta. Corrente, meio microox W sobre L, VGS menos VT. Você tem que ter um W sobre L grande para o seu VGS menos VT ao quadrado. O VGS menos VT não ser tão grande para uma determinada corrente. Por quê? Se você tiver um W sobre L pequeno, você vai ter que ter um VGS menos VT grande. O que é que isso resulta? VDS SAT é VGS menos VT. Vai ter o VDS SAT grande. Outro motivo para que o W sobre L grande. GM, MICEOX, W sobre L. Se você tiver um W sobre L pequeno, você vai ter um GM pequeno. Certo? E quem que fechou, hein? Timeout, professor. Repetir. Oxe, ele tem timeout? Tem. Acho que eu nunca fiquei tão doido. Professor, clica ali em login automático. Aí toda vez você não tem que botar a senha. Não, mas você tem que botar a senha, né? Vai ser na próxima. Não está digitando. Professor, não pode usar o teclado numérico do PC. Tá. Toda vez tem que ativar um logo. Ah, pensava que era bug no meu, velho. Toda hora desativado. Ó, então, mudei aqui 20 vezes, né? Mais ou menos. O W sobre L. Por que eu mudei o W também? Eu não mudo só o L. Se eu colocar um W sobre L muito pequeno, tem que... Algumas equações, gente, tem que decorar, né? Uma equação. D, meio, ICOX, W sobre L, VGS menos VT quadrado. GM, ICOX, W sobre L, VGS menos VT. Ou, raiz de 2 e Ds, ICOX, W sobre L.
Por que é importante? Se eu aumentar a corrente, eu tenho que saber o que o GM acontece, certo? Põe do GDS também. Isso, GDS é o Peraí que eu tenho. lambda da ID, né? Porque o RDS é 1 sobre lambda de D, que é proporcional a ID sobre L, tá? Se eu aumento L, eu diminuo o GDS. E, que é dessa mesma cara aqui, VGS, aí G2 IDs, ICOs, W sobre L, mais VTH, certo? Se eu diminuir muito o W sobre L, eu vou aumentar muito o VGS. Por isso, na hora eu aumento o L, eu quero aumentar o W também. Nesse caso, não é a corrente que eu vou aumentar, mas eu vou aumentar muito o VGS. E aí pode atrapalhar, tá? E VDS SAT é igual, o maior igual, né? VGS menos VTH. Você não pode ter um VGS menos VT muito grande, senão você vai ter um VDS SAT muito grande e fica difícil você manter isso na tração, certo? Vamos voltar lá. Então, se eu colocar aqui, só aumentei o W e o L proporcional, se eu aumentasse só o L, esse VGS ia crescer, ia ter problema aqui com essa tensão. Quero manter o VGS próximo, mais ou menos a mesma coisa. Fazendo isso daqui, aumentei 20 vezes, né? Uhum. O meu GDS, a princípio, vai cair 20 vezes. 140 não. O que aconteceu? A multiplicação agora, pela impedância aqui, 85 micro dividido por 0,15. Né? 0,15 é como se fosse 6 vezes, né? 1 sobre 0,5 dá 6, né? 565. Deu quanto? 565. 500. Então, 85 vezes 6, 500. Então, eu estou aumentando a impedância 500 vezes, né? Pô, legal, né? Então, aumentei essa impedância, que não estava tão boa quanto a outra, poderia mexer nela. Essa daqui, ó, tá melhor. 400. Dessa impedância, eu estou multiplicando, nesse caso aqui, mais de 1000 vezes, porque o meu GM está 143 e o meu GDS está 90, então está mais de 1000 vezes. Esse daqui está só 500, eu poderia aumentar. O que poderia aumentar? O GDS? Tá bom, né? Aqui está 100 nano, aqui está 140 nano. Mas olha o meu GM, está 85, aqui está 143, poderia aumentar o meu GM. E esse GDS aqui também poderia ter na casa de nano. Mas só mudando aqui lá, olha o que aconteceu com o meu ganho. Já foi para 10K. Próximo dos 13 lá que eu tinha, né? Professor, essa parte da simulação para fazer a plotagem, você poderia refazer ela? Porque eu não lembro como é que faz. A do AC? É. Aqui, primeiro que eu faço é colocar em um dos lados, no positivo, o AC magnitude 1, tá? Que é normalizado, né? Não coloco nos dois lados, porque senão vai ser 1 menos 1. E o que eu coloco eu coloco frequency, o start de 1, tá aqui 5 mega, né? Eu poderia colocar 5 GB, tá? Porque eu tenho certeza que GB não vai passar. O sweep, eu coloco logaritmo, tá? Porque geralmente a gente vê na frequência log. E 20 pontos por década, tá? 20 pontos por década. Tranquilo?
Vamos só aumentar aqui pra gente acabar. Isso tudo é saudade, né? Vocês estão querendo, já são 8h30. Como que eu aumento aqui? Olha aqui. Quero aumentar um pouquinho o ganho. Esse GM está baixo. Vamos dobrar o GM? A corrente eu não vou mudar, porque a corrente é definida por esse cara. E tem um espelho. Então não vou mexer a corrente. O que é que eu posso mexer? O W sobre L. Se eu dobrar o W sobre L desses caras, o meu VGS até diminui, que é um ponto positivo. E o meu GM vai dobrar. Então, vamos colocar o multiplier de 2. Como é que ficou o outro? Que outro? Do BN? Tudo 0. 0, 0? Uhum. Tá. Achei que tu mexeu, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui o ADE, como é que tá? O GM de 80 foi para 120. Com isso, olha lá, eu estou tendo quase 1000 vezes aí multiplicação também. O que que aconteceu? Olha o meu ganho aí, ó. Chegando a... Passou já, né? Não. 15. 15? 13, né? 13K. Tá? Posso melhorar aqui o GDS desse cara. Vamos melhorar o GDS desse cara. Olha o L dele, tá baixo. Tá? O que vocês vão ver, gente? Geralmente, você vai acabar tendo no final um W sobre L muito próximo de todos e com P sendo 2 ou 3 vezes o N, por causa da mobilidade. Certo? Exemplo. Claro que eu tenho que ver a corrente, mas se eu colocasse esse cara aqui, estou com 5 por 40 e 2. Se eu colocar aqui 40, 5, 2. O que eu espero? Eu espero que o VGS desse cara seja próximo de 1 volt, que é que eu tenho aqui. E o GDS desse cara vai ser próximo desse daqui. Então, para que eu ficar dimensionando os transistores de forma diferente, se eu quero que os meus GDS sejam próximos aqui? Então, se eu tenho a corrente, se eu tenho 140, 120, não, 150 nano, e eu tenho a corrente já definida, e o VGS não vai mudar muito, por que não ter os mesmos transistores? Vamos ver aqui. Mudei completamente o valor, né? Era 1, agora eu coloquei 5. O GDS, ó, 200 nano. Bonitinho. Constante. O que o meu ganho tá aí? Ah. Boa. Por que o meu ganho caiu? Fazendo isso, eu diminui um pouquinho o VGS, diminuiu, essa tensão aumentou um pouquinho. Quer dizer, era 2.3, foi para 2.4. Aqui 2.4. Esse GDS aqui, ó, aumentou um pouco. Porque ele já está chegando naquela curva de saturação, né? Olha o VDS SAT aqui 200 mili,
que está dando 400. GDS um pouquinho menos de 400, né? Uhum. Tá bom? Mas é isso. Posso aumentar aqui um pouquinho. 0,9. GDS 300, olha lá, GDS 200. Oi. Enfim. Vamos voltar aqui, aumentar um pouquinho. Diminuir um pouquinho o dado sobre L para aumentar o GDS desse cara. Não posso aumentar muito o GDS, senão aumenta muito o GDS SAT, tá? O VDD, você usou 3 ou 3? Então, tava 3, né? Dúvidas, Se bem que pessoal? esse aqui não tem mais que trabalhar. Na fonte corrente. Oi? Na fonte corrente. Fala aí. Naquela equação para pegar as partes por milhão, Ah, Eu quase não fiz mudança. Vmax e Não, eu Vmínimo gravei. são valor máximo e mínimo da corrente, né? isso. V nominal é nos 27 graus e... Eu aprendo por aqui. Mas assim, Não por Isso aqui. aqui, ó. Você pega o máximo e o mínimo, divide pelo nominal e divide pela o intervalo do ΔT. o senhor pode subir alguns slides? Certo. Ah não, tá no 5, abaixa mais, é lá embaixo na verdade. Perto do 53. Esse cara aqui? A partir desses daí. Ponto aqui. A minha correção feita pelo CITET, ela cria uma barriga muito grande. E não Sim? Isso. E ela não se ajeita nesse negócio do parte por milhão. Onde é que, assim, eu tô em dúvida, eu tô conseguindo identificar onde é que eu faço a correção. São nos resistores que ficam em paralelo, ou é naquele resistor que acompanha o TVJ? Esse daqui, né? Uhum. Pode fazer os dois, tá? Mas o mais eficiente depende da sua curvatura. O que você está ajustando? Esse daqui é o delta VBE, que ele é PITET. O VDE, que é proporcional ao VT, né? Esse cara aqui é o VBE, que é CITET. Então você vai ver um pouquinho nisso daqui, na curva. Você quer aumentar a inclinação do CITET ou diminuir do PTET? Igual aqui, ó, tá vendo claramente. Eu quero diminuir a barriga do PTET. Parece que o PTET está criando uma barriga. Ele tá criando barriga. Assim, ele a tá barriga assim, eu tô pegando no IAUT, né? Certo. O IAUT está ficando com a barriga. Então, assim, ele desce um pouquinho e depois sobe. Tá. Assim, a barriga no IAUT é reflexo do PTET, né? Mas o que você tem que fazer primeiro, né? Você plota, né? Fez o projeto, né? Para pegar o valor da corrente. É baseado no... Qual que é o valor da corrente aqui, né? É o seguinte. Você pega, vê o delta VBE. Ah, você testa sozinho onde eles Isso, você testa sozinho, 1 para 8. Né? Pode ser 1 para 14, 1 para 15, 1 para 20 e tantos. É o delta VBE que você vai ter. Esse 1 para 8 tem o delta VBE, aí eu faço a corrente de 10 micro e 10 micro. Vou ver 55 milivolts. É o que vai aparecer no resistor. Entendi. Se eu colocar um resistor de 5.5K, vai dar 10 micro. Se eu colocar metade, vai dar 20 micro. Tá? Porque essa tensão, através desse loop aqui, vai aparecer aqui, 55 micro.
E aí o valor que eu colocar do resistor vai ser a corrente. Entendeu? Uhum. De 10 micro. Só que assim, mais tarde o senhor faz um ajuste nesse resistor aí. Isso. Poderia fazer no outro. Aí, 10 micro, né? Eu gerei a corrente de 10 micro. Se eu colocar os paralelos, qual que é o valor do paralelo? Você quer que o paralelo dessa mesma corrente que desce no VJ? Isso. Para estar na mesma excursão ali, né? No mesmo fator, mais ou menos centrado, mais ou menos no mesmo ponto. Uhum. Se eu tenho um delta VBE, de 770 milivolts, eu colocar um resistor de 77K, o 76 vai dar uma corrente de 10 micro. Uhum. Então vai dar 10 micro aqui e 10 micro aqui, deu 20 micro. Uhum. Aí é só dividir pela metade aqui, certo? Só que nesse caso, O consumo total está sendo 50, né? tá 150, 20, 20 e 10. Poderia colocar 5 e 5, né? Só que aí antes, para compensar, eu estou fazendo o plot, né, dos valores da corrente, eu estou vendo o CITET. Claramente aqui, né? A inclinação do PITET está bem maior do que o CITET. Então ele está dando PITET. Como que eu corrijo isso? Eu posso ou colocar aquele resistor o paralelo para melhorar a CITET, ou colocar o R1 para melhorar a PITET, para diminuir. Mas assim, já tinha o paralelo. Não, já está o paralelo. Isso. Aí o que eu fiz aqui? Eu só vou mudar esse cara aqui, Sim. o 5.5. De 5.5 até 10K. O que vai acontecendo? Claro que eu vou aumentando, o que vai acontecendo? A corrente vai diminuindo. A corrente nominal. Mas eu estou vendo que a curva ela está ficando mais reta. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o resistor aqui. Esse aonde? que ele está analisando aí, essa corrente que está sendo exibida, é a de saída lá ou É a de saída. já é I-out, né? Isso, já é o IAL. Sim. Tá? Nota que a corrente, eu queria 10 micro, mas para ter uma estabilidade de temperatura, eu consigo aqui 7 micro. Eu poderia fazer a combinação dos dois, tá? Na prática eu faço uma combinação do R1 e R2. Mas eu só fiz de um. Então eu cheguei aqui 7.7K, 7.7 micro. E com isso, eu tenho um delta aí de 3 nano, né? Aí eu pegar esse valor aqui, que é o resistor de 9.5K, me deu a corrente 7.7. Se eu plotar esse gráfico aqui, que parece ser uma reta, ele vai ser uma parábola. Estão vendo a parábola? Está meio escuro aí, mas é uma parábola. O melhor é ser a parábola, centrada no meio. Por quê? Porque ele sobe e cai. Ele só não sobe, porque senão o delta vai ser maior. O melhor é ser a parábola, tanto aqui quanto o bandgap seja a parábola, centrada mais ou menos no metade da temperatura. Metade da temperatura vai ser quanto? 40, 80, 120, 60 graus. 60 de delta, né? Então seria menos 40, próximo de 20 graus aqui. Certo? Uhum. Que é a melhor variação. Então, eu compensei, eu estou com TC de 2.9 ppm, só que eu estou com a corrente de 7.7. Aonde que eu vou corrigir isso daqui? No espelho. Eu corrijo aqui no espelho. Aí eu vejo, em vez de eu estou de 2 para 1, eu diminuo essa relação para ter 10 micro aqui. E para cá está tudo compensado. Eu não mexo mais aqui, eu só mexo no espelho. Uhum. Ô professor, quanto que a sensibilidade do transistor afeta a corrente espelhada? Boa. Isso aí é variação de processo. Aí você tem que fazer um bom espelho. O ideal seria fazer um cascode aqui. No voltage cascode. Só que o grande problema aqui, que teve até uma aula que a gente tentou fazer, é a tensão toda aqui para fazer um low voltage cascode aqui e um aqui, né? Então talvez não teria
excursão toda para manter VBE, delta VBE, VGS e VGS aqui. Talvez aqui daria para fazer uma volta de cascode. Aí fica bem sensível, né? Fica uma variação muito boa. Tá? No espelho, ele é uma estrutura muito boa, porque a variação processo varia tudo junto. Então não tem muita variação processo, ele é muito bom assim, em termos de estabilidade, em termos de processo. Ele é ruim em termos de VDS aqui. Aí esse cara realmente está muito insensível com o VDS. O que eu posso fazer? Cascode. Aí resolve o problema. Fica uma coisa muito precisa. Entendeu? 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 Então, faz isso, achou a corrente. Aí viu e falou, cara, não compensei. Faz um paramétrica análise, mudando o valor do resistor. Pode fazer de um e de outro. E na verdade, talvez não fazer tão crítico, só do R1. Mas do R1, do R2, você vai compensando um e outro. Até chegar um valor, opa, cheguei no valor de tantos ppm. Legal. Só que a corrente não deu 10 micro. Deu um pouquinho abaixo. Aí eu ajusto no espelho. Aí eu tenho corrente estável com o valor que eu quero. Tranquilo? No meu caso eu estava tentando fazer o ajuste só no R1 e com todas as variações dele, o mais perto que eu cheguei foi 42 partes por milhão, né? Tá. E assim, e a barriga não era para cima, igual o senhor mostrou aí nesse exemplo, era para baixo. Tudo bem, mas o que está acontecendo? A barriga é muito disso daqui, o que um vai fazer. Talvez você passou muito de um ponto. Aqui, se eu continuasse, ia fazer o contrário. Aí a barriga ia ser para baixo, entendeu? Então você está quase perto. Pegue agora, esse daí 42 amostras, e varia o resistor também agora. Varia, sei lá, umas 10 vezes. Peraí, qual resistor? O R1 que você está fazendo. Não, então eu fiz, assim, o 42 partes por milhão foi assim, o limite que eu achei entre as opções. Se eu colocasse a corrente de sinos... Não, mas quanto que você está mudando o Não, resistor? o que eu quero dizer, então, se eu colocasse o valor anterior do resistor que ele está no negócio paramétrico, aumentava e no de baixo também. Quer dizer, o mínimo que eu tinha achado... Não, então, mas agora você faz ajuste fino. Igual aqui, por exemplo, eu estou de 5.5 até 10K. Então, é nisso daí. Não, então, mas aí eu estou variando, sei lá, eu variei... Eu variei no meu caso, foi de vezes. 13K até 15K. E peguei 14%. Está muito fácil. O que eu estou falando é o seguinte, pega agora, chega aqui, o resistor 9.5K e faz de novo 10 vezes. Entendeu? Por quê? Você vai variar agora 9.5, você não vai variar de 5 até 10. Você vai variar, sei lá, de 9 até 10. Você já está próximo do valor. Entendeu? Entendeu? Então, assim, em vez de ser 9.5, pode ser que você ache 9.6, 9.7, o mais ótimo possível. Certo? Tem um monte de corrente aqui. Dúvidas? Vou pegar tá aqui. E faz parte mesmo, às vezes dá a bola por baixo, não tem problema. Geralmente o mais ótimo é para cima. Não tem problema se for para baixo. Tem que estar mais ou menos centrado na metade da escala aí. Que geralmente é a temperatura ambiente. Próximo ali dos 20 e poucos Eu acho graus. estranho aqui nesse que ele fez. Tranquilo? As entradas lá do outro vem aqui embaixo. E mesma coisa do bandgap. Vambora, né, gente? Para com esse amor já todo. em cima, entre Não os merece isso tudo, não. Do bandgap, mesma coisa. O valor total do bandgap, eu quero chegar a 1.2. Por quê? Porque a tensão de bandgap, que a gente falou lá, que é a tensão mais, que é o zero lá, né? A tensão do VBE em zero, que é o ponto que você consegue estabilizar a faixa toda. Então você centrar todo mundo lá próximo de zero. Então você tenta centrar próximo de 1.2. 1.24, 1.20, depende da tecnologia. Então eu fiz aqui o valor do resistor R2 para chegar a 1.24.
Só que com esse valor, que eu tinha corrente de 10 micro, né? E fazer o R2. Aqui eu tinha o VBE de 770. Para chegar a 1.24, eu precisaria 474 milho. Só que aí me deu um valor disso daqui. A corrente ainda ficou pitete. Tá vendo? Pitete. O que eu faço? Ajusto o R2. Tá vendo que ele tá para cá, tem no meio, depois inverte. Aí tem outro negócio. Então eu vou pegar mais ou menos no meio. Peguei o valor no meio. Ficou um pitete aí, né? Muito próximo de zero. Só que a tensão ficou 1.196. Tudo bem, né? Próximo de 1.2. E uma variação de 1.9 ppm. Tá bom? Variando esse carinha aqui, ó. O R2. Poderia variar o R1? Poderia também. Só que ia mudar o valor da corrente ali. De 10 micro ali. Lindo? Podemos ir embora? Porque o que muda aqui, ó, é R2 para R1. O que muda é o pitete. O cetete não muda. Tá? O cetete sempre é VBR. O que muda é o delta VBR. É a relação da R2 para R1. Bora? Bora que quinta tem mais. Tem a entrega do projeto, charadeira. Tá muito tarde, você pode só dar uma olhadinha no meu rapidinho. Rapaz, falei. Não, mas vocês podem ir embora. Já foi em casa, né? Ele podia olhar com madeira, pô, viu? Não, mas aí ele vai olhar com a mão na nota, né? Boa. Vamos lá, gente. Qual que é o seu? Eu já estou com ele aberto aqui. Se quiser olhar no computador. Vamos lá, então. Mas você tem uma dificuldade de entender. Beleza, gente? Façam aí o projeto. Deixa eu ver. É no Anydesk que tá? Isso. 8h30, cara. Já saiu daqui não. Porque é a tecnologia, a topologia é diferente. Só Tem isso valores para as diferentes. Poderia usar aqueles 3 resistores também. É porque esse eu Talvez quem saiu daqui aproveitei não. a fonte corrente para Baixo. fazer uma de guerra. Mas eu poderia fazer a outra também. Fala. Eu fiz um folder de B e tal. Certo. Só que eu estava olhando. Você viu se o seu quer isso? Isso aqui, aproveitando. Aí a minha dúvida é uma das coisas que eu pensava em 180, mas depois eu vi zero. Não, mas não tem problema. Depende de onde você pega a sua entrada, se é negativo ou positivo. Você está em zero porque você está no O que positivo. me buga é saber se tem Aí saturação inverte supermosa. 90 graus. É negativo. Se você começar a 180, Eu olho pro ele vai dar número lá, 90. tipo, Então não tem problema. Às vezes quando fala que começa 180, tá é porque ele pega tudo 3,70. negativo. Aí ele começa a invertir de 180 graus. Aí vai ser o primeiro, vai para 90, todo tempo, ou 270, depende da fonte. Ah, é, tem que. A fonte está certa. Não foi ideal, mas nós não temos um DB. Tá bom, Você vai amanhã pra negócio das férias? Ah, é verdade. Falou, galera. Bom, comecei a tocar um gasolina. Alô? Tô vendo aqui. Fala aqui pros meus. A mulher ligando. Fala pros meus aluninhos aqui. Eles estão aqui mexendo o saco. Eles estão com muita saudade minha. Isso é amor. Tô só acabando aqui com a dúvida aqui. Tá bom? Beijo. Né? Nossa, traga alguma coisa, uma flor pra ela, um bombom.
3,3 A atividade menos que eu tive era na geração de expressões 60. iguais. Que eu fiz com os transistores em configuração de outra, mas eu tive que Faz usar sentido, umas velho. dimensões estranhas. Acho